Seja muito bem-vinda ao Diva Pod Show. Eu sou Lúcia Alves e aqui você já sabe, a voz feminina tem vez. A voz feminina tem o seu lugar garantido. E minha gente, olha, hoje o programa ele está assim pra lá de especial. Sabe por quê? Porque nós preparamos para você conteúdos magníficos e diferenciados, porque você merece. Lembre-se sempre disso. Tudo que nós trazemos aqui é sempre pensando em você. Trazer conteúdos que gerem conhecimento, que gere ainda mais empoderamento. E por falar em empoderamento, nossa senhora, hoje tudo, cada momento que nós estamos, de tudo que nós vamos falar aqui, ó, fica quietinha. Só pega uma água e vai respirando devagarzinho, porque tem... Olha, deixa eu já começar a falar com quem eu estou aqui. Ela é uma... Ó, eu vou falar aqui para vocês. Ela é uma jornalista, escritora premiada pela Academia Catarinense de Letras e autora do livro Você, Heroína da Sua História, que será lançado no dia 25 de novembro do ano de 2025, num evento gratuito, sendo, inclusive, o terceiro ano consecutivo sobre liderança feminina. O livro, minha gente, ele reuniu 30 mulheres inspiradoras que decidiram escrever a sua história. Com quem que eu estou? Seja muito bem-vinda, Ana Lavrati. Olá, Lúcia! Que bom que deu certo, né? Pra gente se encontrar, para eu contar aqui o que vai acontecer no mês de dezembro, porque eu quero todo mundo lá no evento, interagindo, muitas conexões. Perfeito, Ana, perfeito. Ô, gente, olha, eu vou falar aqui para vocês. Nosso programa hoje, ele tá dividido em 4 blocos, tá? Então, assim, vai ter uma rodada de perguntas bem descontraída pra Ana. A Ana vai trazer aqui vários... Eu trouxe aqui várias perguntinhas, tô com colinha aqui, porque... o assunto vai está tão recheado e a gente precisa tanto entender sobre você, heroína da sua história, que eu já começo aqui. Ana, o livro Você, Heroína da Sua História é um verdadeiro tributo à força feminina. Como que nasceu a ideia? Conta aqui pra gente. E o que te motivou a escrever essa coletânea. E já eu mostro para vocês aqui, gente, porque tá na mesa, mas eu não posso ainda mostrar. Deixa ela falar primeiro, tá bom? Começou indo nos eventos femininos, o que eu recomendo para todo mundo. É excelente essa interface, estar lá sem saber exatamente o que vai acontecer, dando a sorte, né, de conhecer pessoas, de trocar ideias. A gente sempre volta para casa melhor do que saiu de casa, verdade, né? Eles promovem muitos intercâmbios e eu via uma dar palestra, a outra comandar um talk, a outra comandar um painel e sempre pensava, eu quero contar essa história. Nossa, eu quero contar essa história. Eu quero que mais pessoas saibam essa história. Então, eu escrevi o livro Você, Mulher, Ainda Melhor. Foi lá na pandemia. Um livro com 30 biografias femininas. Então, durante a pandemia, eu entrevistei 30 mulheres. Muitas foi por videochamada, né? Que a gente não podia interagir. Muitas consegui fazer antes do isolamento ser decretado. Eu entrevistei essas 30 mulheres, contei essas 30 histórias e foi fantástico ver como uma aprendeu com a outra, como os leitores gostaram e como não se limitou a nossa razão. Por as histórias terem uma narrativa, não são só dados. Tem muita emoção, tem como que elas viveram aqueles momentos e tocou o coração do leitor. O leitor disse, olha, agora eu me convenci que eu também sou capaz de fazer muito mais. Sim. E daí veio a história de escrever o segundo livro, que é o que eu vou lançar esse ano. Gente, sensacional. Então, assim, vamos só contextualizar, porque eu acho que no início eu falei que as pessoas contaram. Na verdade, elas contaram a história da vida delas para você
E ali você foi trabalhando, desenvolvendo. E eu tive cuidado, Lúcia, são 30 personagens. Eu tive cuidado para que as 30 histórias tivessem o mesmo tamanho. Uau. São 10 páginas cada história, porque é para mostrar que aquela que é voluntária, aquela que é presidente de um grande negócio, aquela que tem uma família super tradicional, aquela que ficou órfã cedo, Sim. aquela que tem um casamento bem estável, aquela que é mãe solo, que independente do enredo, as histórias têm o mesmo valor, Perfeito. como a sua. Perfeito. Como a tua, Lúcia, Perfeito. como a de quem nos escuta, Perfeito. todas as histórias têm o mesmo valor. Então, eu tive essa preocupação de contar de forma assim mais sistematizada. Sim, sim. E, gente, olha que maravilhoso, né? A Ana, você trouxe essa essência, entender, porque, Ana, eu como palestrante, eu tenho um projeto que é as Divas do Brasil, já há quase 10 anos, e o que a gente pega de mulheres, às vezes, com a baixa estima, e ela acha que ela não tem história nenhuma, que a vida dela não tem. E aí, minha amiga Ana tá aqui para mostrar para você que não é assim, né? Toda história tem valor. A história, ela é um ativo, ela é um patrimônio na nossa vida. Perfeito. Ela é o que nos trouxe até aqui. A nossa origem, ela tem valor. O que muda é a narrativa. Eu posso me apropriar daquela história, daquela origem, né, daquela tradição da minha família e adotar, um discurso tão coitadinha, tão vítima. Isso. Minha família lá no campo, não tive a possibilidade de estudar. Ou eu posso pegar essa história ali e dizer, olha, foi assim, mas a partir daqui eu assumi as rédeas. Perfeito. E eu fiz diferente, e eu cheguei onde eu queria. Então, tudo depende da nossa narrativa, da forma como a gente conta a nossa história. Gostei. Tudo depende da nossa narrativa, entendeu, poderosa? O que a Ana tá falando aqui, qual é a narrativa da sua? O que é que você anda falando referente à sua vida, né, Ana? Ô, Ana, agora aqui, o livro, né, o título, ele é muito poderoso. E na sua visão, o que significa ser a heroína da própria história? Ter autorresponsabilidade. Uau! Pegar essa história e dizer assim, agora é comigo, sabe? Porque senão a gente fica criando álibis. Eu vejo isso da manhã à noite, circulando com as pessoas. Esqueci. Não deu. Minha filha. Minha sogra. Meu chefe. Meu marido. Todo mundo tem prioridade. Então, quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente cuida da saúde, a gente vê que aquela vaga interessa e não fica lamentando que aquela vaga não é minha, a gente pensa, o que eu preciso fazer, como que eu vou me preparar para conquistar essa vaga aqui. Então, o elo em comum entre as personagens dos dois livros é a autorresponsabilidade. Perfeito. Gente, autorresponsabilidade. E tá faltando, né, Ana? Às vezes as pessoas transferem muito, né, a responsabilidade por outro, aponta muito. Eu vejo isso. As pessoas apontando sempre que a culpa foi do outro, a culpa de eu estar atrasada, a culpa de eu não ter aquele trabalho, a culpa de eu não ter estudado aquilo, né? Eu tenho outro livro que se chama Alegria a Gente Cria, que são poemas motivacionais. Um deles se resume ao seguinte: quem só diz sim, diz não para si. Então é isso, a mulher, ela, por exemplo, é muito evidente, muito presente essa questão da maternidade. Se ela não tem filho, ela adota. Adota um sobrinho, adota alguém. É verdade. Então, afilhado. E acaba que ela diz sim para todo mundo. Preciso de não sei o que, sim. Preciso de não sei o que, e sim. E se coloca em segundo lugar. Então, quem só diz sim, diz não para si. Uma hora tem que botar um freio e dizer, agora eu vou dizer sim para mim. Eu não vou usar essa criança como um álibi para não poder trabalhar, para não poder estudar, para não poder alcançar aquilo que eu desejo. Perfeito. Gente, o livro vai ser lançado dia 25 de novembro. E eu já quero entender aqui, Ana, que a abordagem é focada para a liderança feminina
E ele conta um pouco. Eu quero que você conte um pouco mais pra gente sobre a data do lançamento, como as pessoas podem participar e como é viver esse momento cercada de tantas outras histórias reais. Ai, gente. É um combustível. É um combustível. E sabe o que é interessante? É que eu já estou me sentindo... Eu não estou dentro da história, mas como mulher e como incentivadora de mulheres a serem protagonista das suas histórias, eu já estou me sentindo dentro do livro. Abastecida. Abastecida. Então, o evento vai ser na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Auditório Antonieta de Barros. Pode vir, porque é um auditório com capacidade para 500 pessoas. Uau! Para fazer as inscrições, vai lá no Instagram, @AnaLavrati, Lavrati com TTI no final. Sempre tem o link por ali, tem o link na bio. Então, vocês podem se inscrever, a inscrição é gratuita. E eu convidei 50 mulheres que eu já biografei, 50 lideranças femininas que eu já biografei. E o nome do evento se chama Ativas e Associativas. Por quê, Lúcia? Porque como jornalista, frequentando todos esses núcleos, grupos, entidades, onde tem, assim, uma confraria, um reduto feminino, eu percebia que elas eram todas muito engajadas, muito produtivas, mas um núcleo não trocava ideia com o outro. Um grupo não trocava ideia com o outro. Aí eu pensei, não, eu vou criar um evento para as mulheres associativas, que estão engajadas em alguma associação, para que elas troquem boas práticas. Então, o primeiro evento foi em 2023, foram 180 pessoas, que era a capacidade do Square SC. No ano passado foi no Sebrae SC, que tinha capacidade para 230 pessoas e lotou. Foi lindo. Sempre a presidente de uma associação, ou a vice-presidente, ou o presidente do núcleo, trocando ideia com a outra e trazendo isso e inspirando as mulheres a se engajarem no associativismo, a encontrarem a sua turma. Pode ser um clube do livro, sim, sabe? Tem que ter a sua turma onde vai criar uma rede de apoio. E pertencimento, né? Exatamente. Porque uma pessoa sem pertencimento, você fica meio fora. Eu faço parte do grupo Ativa e Associativas. E eu vou falar uma coisa para você, Ana. Você coloca várias programações ali, e são programações, gente, assim, de tudo que está acontecendo na cidade. E muitas gratuitas, né, Lúcia? Muitos eventos gratuitos. Muitas. Tem evento, assim, que o preço é simbólico, é o preço ali do café. Então, tem muitos eventos que são no fim de semana, que são à noite, que são de imersão, para ir lá e sair com a mentalidade renovada. Isso. Então, a partir do evento, foi depois do evento Ativas e Associativas, que eu criei esse grupo no WhatsApp. Também se chama Ativas e Associativas, são 350 mulheres. E, como jornalista, eu mando notícia todo dia dizendo, essa semana vai ter aqui, vai ter ali, vai ter ali. Eventos onde as mulheres podem participar. Não, e a gente aproveita muito, porque eu vou falar aqui para vocês como espectadora, né? A Ana nem sabe disso. Mas tem vários eventos que a Ana posta que eu nem sabia que estava acontecendo na cidade. Olha aí como é importante. Você, às vezes, a gente tem audiência fora do Brasil também. E, às vezes, a pessoa fica lá se sentindo sozinha. E, na verdade, você pode começar a fazer movimentos aí também na sua cidade. Do mesmo jeito que você se sente sozinha, outras mulheres também podem se sentir. E a gente poder participar de um grupo onde a gente sabe o que está acontecendo na cidade, com uma pessoa que está super antenada. Porque a Ana, eu falo, nossa, como que ela soube desse evento? Como que ela sabe? Como que ela recebe? Mas as pessoas sabem, né? É que eu trabalhei, assim, muitos anos, né? Como jornalista no jornal, na TV, em portal, revista, enfim. E como colunista social também, a gente vai ampliando a rede. Mas, isso é o que eu estou dizendo aqui na entrevista. Mas o que eu digo dentro de casa, Lúcia? Para minha filha, para minha sobrinha, para as pessoas que eu amo e eu quero influenciar. Eu digo, vai no evento, chega lá sozinha, como eu sempre fiz, inevitavelmente, vai conhecer uma pessoa. Nem que seja para perguntar onde é o banheiro ou que horas que começa. No próximo já vai conhecer 2. No próximo já vai conhecer 3. Então, é orgânico. É orgânico. Agora, se não sair de casa, se adotar essa postura, poxa, bem que eu queria ter uma turma, bem que eu queria que alguém me convidasse, aí a coisa não acontece. Então, autorresponsabilidade,
parte para ação, se inspira em mulheres que multiplicam a força que têm, e aí vai ser a tua vez de dizer sim pro teu potencial e ir além também. Caraca, Ana, eu quero que você pegue uma caneta agora, porque a Ana trouxe uma frase aqui que foi um insight. Então eu vou dividir com você. Se inspira em outras mulheres que estão fazendo a diferença na vida de outras mulheres. Isso. Porque tem muito isso mesmo. Às vezes, minha amiga, você tá aí na tua casa, quietinha, e só pensando, puxa, eu não vou porque eu não tenho companhia. Porque mulher gosta de andar em turma. Mas se você não for, você sempre vai perder a oportunidade. Eu não vou porque eu não conheço ninguém naquele evento. Eu vou ficar deslocada. E não é. E é liberado falar com estranhos. No evento entre mulheres é liberado. Se o evento tem um enfoque do networking, eles vão criar ações guiadas, e isso vai ter no nosso 25 de novembro de 25, na Assembleia Legislativa, vai ter no nosso ações guiadas de networking, que a gente vai dar um jeito de estimular para fazer contato ali, para trocar contato, né? E isso, vamos ler aqui, cada uma pegar um livro aqui, Lúcia, porque a gente vai ler a frase que está embaixo do título, para elas entenderem como que eu realizei a escolha das mulheres que estão aqui. No livro Você, Mulher Ainda Melhor, que foi o primeiro de 2021, eu trago memórias de quem faz história para inspirar a sua próxima vitória. E nesse desse ano, Lúcia? Memórias de quem multiplica a força que tem para inspirar você a ir além. Ai, gente, dá um close aqui para mim, por favor. Gente, eu estou apaixonada pelo livro, primeiro porque é um livro com uma qualidade sensacional, capa dura. Aí você abre, tem até algumas ilustraçõezinhas. Tem a foto de todas. Tem a foto. E não só isso. Gente, tá gostoso de ler. Olha aqui, ó. Não sei se tá pegando nessa aqui do meio. Se quiser pegar aqui. Ó, tem a foto. E além de ter a foto daquela mulher, a letra tá gostosa. Deixa eu fazer aqui, então, uma propaganda. É que a designer dos meus livros, a Marcela Ferenbach, ela já foi finalista do Prêmio Jabuti como designer, né? Fantástico. Ela realmente é incrível. Os livros dela são uma obra de arte. No livro anterior tinha o prefácio da Letícia Wierchowski. Talvez pelo nome, assim, vocês não lembrem de forma tão imediata, mas ela escreveu o livro A Casa das Sete Mulheres, que virou série da Rede Globo e que foi exibida em mais de 40 países. Então, a Letícia também deu a chancela para o livro anterior. No livro atual, o prefácio é da Kátia Vasques. A Kátia, que foi uma pioneira da tecnologia no Brasil, primeira presidente da IBM. Então... Pioneira na indústria de tecnologia no Brasil. A Kátia também disse, sim, essas histórias precisam ser contadas. Porque vocês vão ver, tem 6 mulheres que hoje a gente olha assim e elas são uma autoridade no que fazem, ocupam papéis de grande prestígio, mas que elas trabalharam como doméstica. Elas foram morar na casa de alguma família para ter onde morar, para conseguir estudar, para ter o que comer. Então, uma tem 1.200 funcionários, a outra tem 700 funcionários, a outra, sabe? E é incrível ler isso. Sim. Porque a gente percebe que, não, se ela conseguiu, eu também? O que me impede? Não, é formidável. E sabe o que é interessante, Ana? É que assim, ó, você já entrevistou mais de 30 mulheres de diferentes áreas. Então, assim, ó, da indústria à magistratura, minha gente. Da medicina ao empreendedorismo. Que ponto em comum que você encontrou entre elas? E, Ana, eu acredito que não dá tchutchu na cabeça, não? Eu fiz já 2 perguntas, minha gente, junto, porque eu tô aqui empolgada com a situação. Por exemplo, eu fui entrevistar uma delas como admiradora. São mulheres que não são minhas amigas. Detalhe, algumas eu nem conheço. São mulheres que eu mapeei pela presença delas na imprensa. Eu mapeei e eu disse, não, essa mulher aqui se posiciona, olha onde essa mulher está. Então, tem uma presidente de indústria carbonífera. Uau! Tem a que ganhou a Comenda do Mérito Industrial. Tem a que nasceu
em Nagasaki, onde caiu a bomba atômica, só 6 anos da bomba atômica, quando tudo era miséria. E hoje elas têm, assim, grandes negócios, têm uma frente de grandes negócios. Tem também uma professora que é cega, tem uma história fantástica. Tem uma transplantada de rim, porque a doença renal crônica, em muitos casos, ela é considerada uma deficiência orgânica. Então, também é uma condição aí de deficiência física. Eu quis ouvir essas histórias e mostrar quanta solidão tem antes da solidez, né? Quanto que elas precisaram fazer lá no seu silêncio, superando as suas limitações, vencendo os seus medos, para depois serem essa mulher que a gente admira. E tu perguntaste, não dá tilt? Teve um caso que eu fui entrevistar essa pessoa com grande admiração e ela me começou a falar. Aí a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha mãe fez aquilo. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar assim, tipo assim, não, mas não é só ela que é uma heroína, a mãe dela também foi, sim, porque no caso dela específico, a gente conta aqui no livro, né? A mãe dela enfrentou o marido, que era uma pessoa opressora, pegou o que tinha de leite, de ovo, das galinhas deles, do quintal, e disse, eu vou vender esses ovos porque a minha filha não pode mais ir para a escola a pé. Então, assim, ela enfrentou o marido, pegou os ovos, foi até a venda, vendeu os ovos, porque ela tinha que comprar um sapato para a filha dela poder não ir descalça, né, para a escola a pé, no frio. E eu querendo admirar a personagem do meu livro, eu já emendei uma admiração com a mãe dela. Sim, perfeito, perfeito. Gente, ai, Ana, bom, a gente tem que continuar a entrevista, porque senão a gente... que é contagioso, né? Sim, que quando é uma mulher... Que delícia. Ela vai além... Ela leva a outra a também multiplicar, exato, a força que ela tem. Eu acho que é por isso que o movimento entre mulheres tem crescido muito desde 2010 para cá, né? Eu mesmo entrei dentro desse movimento em 2006, falando... Prazer, Sou Mulher. No início, as pessoas achavam que era um livro sobre sexo. Não, eu não quero falar de prazer. Eu tinha empresa que bloqueava. Falava, não. Dentro da nossa empresa, nós não vamos falar sobre prazer. Mas eu estava falando de prazer, de autoestima, de prazer de ser você, de prazer de ser mulher, né? De energia, de vida. Força, vitalidade, gente. E as empresas interpretavam mal até... Eu tive que pelo menos uns 3 anos, quem me segue sabe dessa história. Catequizar. Trabalhar culturalmente as empresas. Mas, gente, vocês estão gostando da entrevista? Vocês estão gostando? Esse episódio está sensacional. E eu acredito que você já está louca para ver as histórias, né? Ai, meu Deus do céu, minha gente. Divas do Brasil. Ô, Ana, e o livro fala que vencedor não é só o afortunado, mas quem transforma o fracasso em aprendizado. Você está entendendo? É só um trechinho aqui para vocês entenderem. É uma espécie de uma sinopse, só um releasezinho aqui para você. E qual foi o momento em que você mesma precisou ressignificar um fracasso? Vou fazer outro programa, porque a minha vida é um campo de batalha. É um campo de batalha. Mas só para resumir, assim, para quem não me conhecia antes, eu tive câncer quando tinha bebê de colo. Uau. Já é uma situação difícil. Sim. Não bastasse isso, a minha mãe morreu. Então, eu fiquei com uma vida desabrochando e se despedindo de uma vida que até então era mais importante, né, para mim. Foi bem difícil. Levei, assim, uns 7 anos para... Ok, eu senti que eu podia, né, abraçar mais atividades, que eu não era tão frágil. Fui aprovada para o mestrado na UFSC, na Universidade Federal, com 45 anos. Se agora vai, né, assim, estava muito animada. E no dia da aula inaugural do mestrado, o meu marido, que fazia doutorado em engenharia, ele começou um tratamento em Curitiba, tive que acompanhá-lo em Curitiba. É uma longa história, ele já fez assim, mais de 35 cirurgias altamente invasivas. Ele ficou em coma umas 3 semanas. Meu Deus. E continua o tratamento, quer dizer, 10 anos depois o tratamento ainda não terminou. Então, são batalhas diárias, né? Mas a gente pode olhar para tudo isso
e pensar, vou desistir, por que é tão difícil, ou é injusto, ou olhar para tudo isso e pensar, nossa, lá na doença eu fiz uma amiga que me ajudou muito, porque a vulnerabilidade, ela autoriza grandes vínculos. Por quê? Porque a gente abre o coração, então o vínculo é profundo. Eu fiz uma amiga verdadeira, ou eu fortaleci a minha fé, ou eu vi que o nosso corpo, ele é imbatível, porque é capaz de, né, cair quantas vezes e se recuperar. Exatamente. Então, e aí quando achava que estava tudo bem, ainda peguei uma dengue hemorrágica. Meu Deus. Fiquei 11 dias internada no hospital, foi bem, assim, assustador, um quadro assustador, porque a gente não sabe como que a doença vai progredir, mas estamos aí, cada dia a gente dá o melhor que pode, né? É um dia por vez. Um dia por vez. E acho que é isso que também que te torna o seu trabalho muito humano, né? Porque a todo momento, vocês estão percebendo isso também, eu acredito. A todo momento, a Ana, ela trouxe aqui a narrativa das histórias de outras vidas, de outras mulheres e tudo mais. Mas ela tem uma história fantástica, eu acho que tem uma conexão nesse caso aí também, né, Ana? Você vê desta forma? A humanidade A humanidade, eu acho que é o que a gente tem de mais precioso. Porque é o que vai diferenciar uma pessoa da outra. E num mundo de inteligência artificial, num mundo que a gente já vê acessórios, cintos e sapatos que fazem as pessoas levitar, coisa que né? Eu tive na Ásia, assim, no ano passado, eu vi o carro andando sozinho, sem motorista. Então, assim, num mundo que vai ser robotizado, o que vai nos diferenciar? É a nossa humanidade. É a nossa humanidade. Num mundo diferenciado e todo tecnológico também, né? O que vai te diferenciar é você ser humana e olhar para o outro com empatia. Com empatia, claro. Com olhar. Gente, que delicioso, que maravilhoso. Ana, eu queria que você fizesse aqui o convite do lançamento para as pessoas. Eu quero que você reforce o convite. Onde que as pessoas encontram o livro também. Acho que é importante a gente trazer essa informação, principalmente quem está fora de Santa Catarina. Nosso podcast é gravado aqui em Santa Catarina. Você, minha diva linda, poderosa, sabe disso. Mas você também pode... Eu acredito que você já está sedenta aí, né? E até você que está fora do país também. Portugal a gente tem audiência. Espanha, lá em Madrid também. E aí, Ana? O livro Você Mulher Ainda Melhor tinha o mesmo padrão. Esse que foi premiado pela Academia Catarinense de Letras. Tá com edição esgotada, não tem mais para vender, fiz a segunda edição, não tem mais. E o livro Você, Heroína da Sua História, acabou de sair do forno, eu que escrevi as 30 histórias, e ele, o atendimento é bem personalizado, porque além da pessoa comprar o livro, encomendar o livro que eu despacho pelo correio, ela também pode encomendar uma live, uma participação numa conversa, ou eu fiz muito da outra vez, ou palestras nas suas empresas, para a gente lançar o livro com a minha presença, né, com a minha palestra sobre o monólogo interior vencedor, ou com a presença das próprias personagens do livro, dependendo do segmento daquele núcleo ou daquela empresa, a gente pode levar também. Então, o atendimento é bem personalizado. Pode ir lá no meu site www.analavrate.com.br, analavrate.com.br, e tem um formulário ali, ou mandar um direct no meu Instagram, também @analavrate, que eu mesma respondo e a gente combina e eu despacho o livro para todo o país. Perfeito, perfeito. Então, vai ficar aqui embaixo o site, o @ da Ana. Você clica aqui e aí faz a sua solicitação de livro. Então, minha amiga, não tem fronteiras. Não tem, né? Porque olha a autenticidade, Ana. Que delícia te receber aqui. Uma mulher autêntica, um espelho para várias outras mulheres, um espelho que reflete aqui a história em livros, e traz, porque isso enche a gente de orgulho, enche a gente de prazer. E são heroínas da vida real. São heroínas da são vida da vida real.
né? Verdade. Eu não mostrei só a glória, né? Eu mostrei toda a construção da glória. Toda a construção. Gente, vocês estão entendendo que maravilhoso isso? E que rico é a gente poder ter uma ser humana, uma pessoa que tem essa visão, essa delicadeza, essa sensibilidade de trazer para nós, porque isso é um presente para nós, Porque mulheres. começou a me incomodar a rede social, como a gente estava vendo só a superfície. A pessoa trabalhou o dia inteiro de tênis, de chinelo, por quê? Porque correu para cá, correu. Ah, mas aí depois fez a foto toda de salto alto e tal, e postou. E quem olha de longe acha que é 24 horas, é 12 horas, é daquele o que for, jeito. né? De salto alto. E se impõe isso. Ah, então eu também preciso usar salto alto o dia inteiro. Eu também preciso estar com o cabelo arrumado o dia inteiro. E a carga vai ficando pesada. Vai ficando. Então, o livro tem esse dom, assim, de furar essa bolha e mostrar, não é só o que a gente vê nas redes sociais. É como que isso foi construído. 25 de novembro de 25, lá na Assembleia Legislativa. Espero que seja o primeiro encontro de muitos. Qual o horário do lançamento? Vamos passar aqui para o pessoal. E também tem que fazer inscrição antecipada? Sim, tenho ali no meu Instagram, tem link na bio, tem link nos stories, porque tem que fazer a inscrição para garantir a vaga, mesmo sendo gratuito, e vai ser das 2 às 6 da tarde. Então, porque todas as personagens vão falar, Uau. vão contar um pouquinho da sua história também. Tem painel com a Fiesc, que é a Federação das Indústrias, com o BRDE, que é um banco que tem crédito para as mulheres empreendedoras, tem um programa específico para isso. E aí vai ter pitch, vai ter coquetel, vai ter fotos, sessão de autógrafos, vai ser bem legal. Muita conexão para nós, mulheres. Eu estarei lá. Então, é bom você já começar a pensar em fazer a sua inscrição. Ana Lavrati com 2 T's, TTI, o Instagram, correto? E dentro do Instagram, você vai lá no perfil, na bio, tem o link para você se inscrever. E aqui, ó. Gente, tá lindo o livro. Você, heroína da sua história. Considerações finais, Ana, qual a mensagem final aí que você quer deixar para todas as poderosas que estão nos vendo agora nesse momento? Esse livro é para você. Essas mulheres que abriram o coração, algumas ficaram muito em dúvida. Conto, não conto, porque elas também tiveram que falar de ex-marido, de separação, às vezes de confronto com o pai, dificuldade com mãe, temperamentos diferentes. Não foi assim, vou contar a minha história, tá tudo resolvido. E a partir do momento em que elas contaram, olharam de um ângulo diferente, poxa, teve um lado bom, teve a lição também. E elas muitas fizeram as pazes aí com o seu passado. E esse é um convite que eu deixo para você. Vai lá, conta a sua história assim com muito respeito, com muito orgulho. E cada uma vai perceber quanto já foi feito. E o quanto também é a heroína de uma história real. Fantástico, eu amei. Ana, muito obrigada pela sua participação. Gente, esse episódio que te inspirou a repensar a sua vida, que te inspirou a falar assim, eu vou começar a desbravar, ele tá aqui para você. E faz uma coisa, compartilha com mais pessoas essa história. Compartilha com mais pessoas esse episódio que trouxe tanta energia, tanto empoderamento e, mais do que isso, um olhar diferente para a heroína que existe dentro da gente. Muito obrigada para todas vocês. Compartilha, e vamos fazer com que muitas mulheres conheçam a heroína que está dentro dela também. Eu espero você até o nosso próximo programa. Até mais.